Estamos no ar com o programa Cuide Mais de Você, o último programa do ano. Eita, gente, que ano, hein? A gente agradece a você que acompanha a nossa programação, né? Que está sempre nos assistindo, esperando aí todos os sábados o programa começar. Obrigada pela companhia, pela audiência. Que Deus possa, né, abençoar aí esse novo ano, que você continue aqui com a gente na TV Nova, tá? Aproveita. Se você passou o ano inteiro sem seguir o nosso Instagram, segue agora o nosso Instagram, tá? O @programa Cuide Mais de Você, se conecta com a gente, manda mensagem de ano novo pra gente responder e estreitar esse relacionamento com você que tá aí. E segue também o Instagram aqui da TV Nova, o @TV Nova Nordeste. E aí, Flama, bom dia. Último programa do ano. Último programa do ano, mas já dizendo que 2024 promete. Promete, vai ter muita coisa boa. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a doutora Mona Lisa Saito, está aqui, neuropediatra. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. E nós vamos iniciar o programa falando um pouco da sensibilidade sensorial no TEA, né, no transtorno do espectro do autismo. A Mona Lisa trabalha, né, a doutora Mona Lisa trabalha diretamente com crianças com TEA, né? E para começar, doutora, já perguntando, né? O que é que acontece nesse diagnóstico que a maioria das crianças, ou praticamente todas que estão dentro do transtorno, sofrem com essas sensibilidades, né, sensoriais? O transtorno do processamento sensorial, né, são queixas sensoriais, elas são muito frequentes no transtorno do espectro autista e ela vai entrar como um dos critérios do diagnóstico. A gente tem uma prevalência aí, por exemplo, de seletividade alimentar, que tem relação com a questão sensorial, de mais de 80%. E as questões sensoriais, elas envolvem os nossos sentidos. Então, como é que a gente recebe os estímulos do mundo? Através dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, no autismo é muito frequente que essa receptividade desses estímulos esteja alterada. Às vezes ele está hiporreativo a algum estímulo ou hiperreativo a algum estímulo. Isso pode trazer alguns problemas funcionais para a criança. Dá para a gente explicar qual a diferença de um para outro, né? Para quem está em casa que não Exemplo, uma queixa sensorial muito frequente é a queixa auditiva. Então, muitas crianças com transtorno do espectro autista têm uma hipersensibilidade auditiva. Ele está hiperreativo a algum tipo de estímulo auditivo. Às vezes não é o volume. Então, tem muita mãe que chega assim, doutora, não, mas ele escuta barulho e está tudo certo. Mas às vezes é o tipo de ruído. Às vezes é um ruído que não é tão alto, mas que causa um desconforto desproporcional àquele estímulo. Ou ele pode ser também uma criança que busca aquele estímulo, gosta do barulho, inclusive faz muito barulho, porque se sente confortável com muito barulho. Então, você vê um transtorno desse processamento dos sentidos, que pode ser para mais ou para menos, entende? Toda criança que está dentro do espectro vai ter essa alteração sensorial? Não tem todas. Criança que não apresenta, né? Isso não é um critério obrigatório, é um critério que pode existir, inclusive existe uma prevalência significativa. E já em relação ao que Dani está falando de todas as crianças, você já respondeu que não, mas a partir de que idade a gente consegue começar a identificar essas sensibilidades? Não existe em literatura uma idade específica, entende? Então, a partir do crescimento da criança e das demandas que são oferecidas para ela, a gente percebe algumas coisas. Obviamente que, para que a gente faça esse diagnóstico, a gente precisa de uma avaliação. Normalmente, quem trabalha, o terapeuta que trabalha com isso é o terapeuta ocupacional, principalmente aqueles que trabalham com integração sensorial. Então, eles fazem uma avaliação dos sentidos daquela criança e eles começam a identificar se tem ou não, tá? Então, eu posso ter uma suspeita disso desde os primeiros meses de vida, não necessariamente com a idade maior. Vai depender das demandas que são oferecidas, da forma como aquela criança responde, né? A gente vê, por exemplo, sinais de transtorno do processamento sensorial na questão alimentar mais precocemente, porque ali por volta de 4, 6 meses é quando a gente começa a introduzir os alimentos. Então, isso é um exemplo. Não que a gente vá dizer, é sensorial. A gente precisa de uma avaliação para tentar identificar.
mas são sinais de alerta para isso. E essa avaliação sempre é feita pelo terapeuta ocupacional ou tem uma equipe ali que pode fazer essa avaliação? Ou outros profissionais? Então, a questão da parte sensorial da criança com autismo fica a cargo do terapeuta ocupacional, mas a gente sabe que a criança com autismo ela precisa de uma equipe multidisciplinar e que se conversem, que se falem. O planejamento terapêutico ele é único e geralmente quem maestra esse planejamento é o supervisor em aba, que é uma pessoa mais habilitada na técnica, né, comportamental, de análise do comportamento, que é a técnica utilizada para o tratamento dessas crianças, que faz o planejamento, que faz aplicação junto com os terapeutas de diversos protocolos, que já são bem validados em literatura. A partir dos resultados, se define o tratamento. Então, se eu tenho uma queixa muito importante do ponto de vista sensorial, toda a equipe precisa conversar. Até porque a queixa, ela tem uma questão sensorial, mas não é só a questão sensorial que está relacionada com aquela queixa. Normalmente, você tem outras questões do próprio espectro que se relacionam com ela, que é o que a gente vê na seletividade alimentar. Que a gente vai explorar mais para você que tem dúvida, né, da seletividade alimentar e quer entender como é feito um trabalho para melhorar, amenizar e até introduzir alimentos ali. A gente vai receber uma nutricionista no segundo bloco para estar explicando tudo para a gente. Mas eu achei muito importante, Flama, trazer esse tema, né, nesse fim de ano, porque o autismo foi algo que foi muito falado em 2023, na verdade, da pandemia para cá. Começou a se falar mais, começou a se olhar com outros olhos, os diagnósticos aumentaram. Né? O que você analisa, doutora, assim, desse ano, fazendo uma retrospectiva, assim, com relação ao autismo, aos avanços também, em questão até de direitos, né? Realmente, você tem razão, excelente observação. O transtorno do espectro autista, ele vem sendo diagnosticado com uma frequência maior, pelo maior conhecimento das pessoas, maior divulgação de características, né? Então as pessoas procuram mais, será que meu filho tem, será que não tem? Os profissionais estão mais experientes também. A classificação do diagnóstico, ela teve algumas mudanças que fez com que a gente colocasse dentro do transtorno do espectro autista outros diagnósticos que antes não se incluía nele. Existem alguns fatores ambientais que aumentam o risco também do transtorno do espectro autista e que na atualidade a gente tem alguns em maior prevalência, por exemplo, prematuridade. A gente tem mais prematuros que sobrevivem hoje em dia e isso é um fator de risco também para o autismo. Então, existe uma série de coisas que podem justificar isso. A gente vem, né, ao longo desse tempo, vendo esse aumento significativo da prevalência. Com isso, as clínicas de tratamento para autismo, elas vêm ampliando em sua quantidade. A gente precisa ter muito cuidado com a qualidade desse tratamento também. Então, a gente sabe que precisa de assistência, as clínicas precisam sim aumentarem, né? A gente precisa investir em profissionais, tudo, mas a gente precisa ter cuidado com a qualidade, o compromisso com o tratamento. Porque o tratamento da criança com autismo é um tratamento integrado. É um tratamento em que as pessoas se unem para poder definir um planejamento com objetivos e avaliações recorrentes para ver se ele está sendo cumprido da melhor forma possível. E é para a vida toda, né? Por um acompanhamento longevo, né? O acompanhamento ele é por tempo indeterminado. A depender do caso, a gente consegue desescalonar terapias, né? E assim, o objetivo é que a gente dê funcionalidade para essas crianças. O objetivo é que essas crianças, que a gente consiga desescalonar, dar autonomia e cumprir os objetivos terapêuticos. Eu acho que o mais difícil, eu tenho uma criança com TEA, né, em casa, o meu filho Enzo, e eu acho que o mais difícil é justamente isso, é porque você não sabe. Né? Ele vai precisar, ele tem a equipe, ele vai precisar ali, o teu filho vai precisar de um acompanhamento, mas você não sabe até quando, você não sabe como vai ser o desenvolvimento. Eu acho que até para o profissional que está do outro lado é difícil, porque não tem resposta, assim. É realmente seguir o que está em literatura, que realmente vale a pena, né? As terapias que são necessárias, que são importantes, e entregar a Deus e dizer, vai dar tudo certo, né? Claro que
a gente vê uma evolução, assim, de um mês de terapia, com a terapia em grupo, com todo mundo alinhado, que eu acho que isso é muito importante, a gente vê uma evolução tremenda, assim, é algo... Terapia é indispensável, indispensável. Agora, a gente tem que lembrar que as terapias é uma frente de uma grande estratégia para que a gente tenha o melhor resultado. E as outras frentes são escola, família, o ambiente em que aquela criança está inserido. É muito difícil a gente ter um bom resultado com uma criança, por exemplo, que faz terapia, mas que está inserida, por exemplo, num contexto familiar muito difícil, né, e nocivo para ela. Então, a gente precisa cuidar da criança em todos os seus aspectos. Nesse ponto que eu ia chegar, é interessante se tem alguma coisa consolidada já na literatura sobre a diferença entre a criança fazer a terapia e a criança fazer a terapia junto com os pais e com a família. Existe uma diferença em relação a resultados? Na verdade, o tratamento de autismo, ele é baseado em algumas técnicas que precisam ser feitas por pessoas capacitadas. Agora, no tratamento, o próprio supervisor em aba, ele tem a função também de fazer uma orientação parental, onde são dadas dicas e formas de lidar com aquela criança, estratégia dentro de casa. E a própria terapia aba, ela pode ser estendida a outros ambientes, como o ambiente escolar e domiciliar também, mas por profissionais capacitados e supervisionados. E é importante mesmo que os pais tenham essa consciência de que vão precisar participar. A gente tem muita reunião, né? As mães estão sempre em reunião ali com os terapeutas para estar alinhando, para a gente estar recebendo dicas do que fazer em casa. Eu queria finalizar esse bloco, doutora. Da última vez que a gente conversou, você tinha um projeto no seu coração, né, de montar a sua clínica e tudo mais, e eu soube que já está pronta, já está linda, já está funcionando. Como é que está o projeto, o Instagram, para o pessoal conhecer? O Instagram da clínica é @neurocma. E esse nome veio para enfatizar a ideia da clínica e o objetivo, que é unir o serviço da neuropediatria com o serviço multidisciplinar, porque hoje isso ainda não existe aqui. Entende? Então, a gente sabe que o neuropediatra ele é um fator importantíssimo do tratamento. Afinal de contas, é ele que vai fazer o laudo e que vai colocar lá todas as terapias, tempo e métodos que vão ser realizados. Infelizmente, isso ficou para a gente, né? Porque às vezes a gente tem que até interferir no trabalho de outros profissionais. Mas se a gente não fizer isso, é muito difícil o paciente conseguir o financiamento dessas terapias. Sim. Então, é necessário. Então, na tentativa de qualificar o meu trabalho e na tentativa de conseguir desenvolver um trabalho de excelência, onde você vai ter uma equipe bem capacitada, integrada, foi que surgiu essa ideia, que já é antiga. A gente veio estruturando isso ao longo do tempo e finalmente conseguimos, e graças a Deus a gente está conseguindo aí desenvolver um excelente trabalho. Coisa boa, hein, Flávia? Quero ir lá conhecer. Vamos lá visitar. @neurocma. Neurocma, para você conhecer o trabalho e conferir esse trabalho incrível, né, que vem fazendo com as crianças. Eu queria muito agradecer a sua participação, doutora Mona Lisa. A gente vai te deixar aqui, porque no segundo bloco a gente vai falar de seletividade alimentar. E você vai estar com a gente aqui acompanhando. E para você que está... Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. A gente vai encerrar esse bloco, mas você continua com a gente, tá? Que a gente tem muito mais aí no segundo bloco. Fica conosco. Estamos de volta com Cuide Mais de Você, mas antes tem dica de beleza do Duobral. Eu sou o Matheus Fernandes, terapeuta capilar e colorista aqui na Duobral. E hoje eu vou te dar 5 dicas de como manter o seu loiro saudável. Dica número 1. Capriche na hidratação. Sempre escolha os melhores produtos para sempre repor a nutrição que seu cabelo está perdendo. Dica número 2. Evite o excesso de calor. Secador, chapinha, babyliss, sempre vai ser os vilões do teu cabelo loiro. Dica número 3. E essa é pra geral, não é só pra loiro. Mantenha as pontinhas sempre preparadas. Fazer um corte, fazer um design de corte, sempre vai te ajudar no tratamento dos teus fios. Quarta dica, sempre opte por produtos que tenham proteção solar. Chegou a hora de finalizar. Aqui na Duobral temos tratamentos de acordo com a necessidade do seu cabelo. Desde uma hidratação mais simples até uma reconstrução mais elaborada, de produtos com altíssima qualidade. Eu sou Matheus Fernandes e estou aqui te esperando para deixar o seu loiro ainda mais incrível.
dica maravilhosa para você iniciar o ano com um cabelo super saudável. Beijo para toda a equipe do Dobral, né, que está sempre mandando dicas tão preciosas para a gente, né, Flama? Isso. E a gente já está aqui com ela, nutricionista, Yasmin Clarice está aqui pela primeira vez. Obrigada por ter vindo. Prazer pelo convite. Ela que é nutricionista infantil e escolar, faz um trabalho incrível com as crianças, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista. E eu acho que a primeira pergunta é o que é a seletividade alimentar para as mães que estão aí começando a entrar, né, descobrindo esse diagnóstico e já percebendo alguns comportamentos aí do seu filho. A seletividade alimentar, ela é caracterizada pela recusa alimentar, pelo pouco apetite e o desinteresse pelo alimento. Então, a gente chama da tríade da seletividade. E é um comportamento típico que ele, na fase pré-escolar, da criança entre os 2 e 6 anos. Mas se instalar num ambiente familiar desfavorável, ele pode percorrer por toda a infância, adolescência e a vida adulta. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A Yasmin comentou que a turma dela, só ela seguiu essa área, e assim, de nutrição infantil. E para completar, você tem a especialização para trabalhar com crianças com TEL. O que foi que te motivou, assim, nessa caminhada, a dizer assim, não, eu vou contribuir, ajudar, né, nessa questão alimentar dessas crianças? É a grande dificuldade dos pais em lidar com a seletividade. E é muito comum hoje em dia as crianças típicas e sem o autismo, que não tem autismo, terem essa dificuldade alimentar. Também, né? Sim, por conta dos alimentos industrializados. Então, perde muito o paladar dos alimentos naturais e fica viciado nos alimentos industrializados. Então, a terapia alimentar vem justamente para aproximar, ressignificar o alimento, gerar uma conexão favorável para a criança se aproximar dos alimentos. Porque o ato de comer é uma habilidade que é complexa. Ela envolve 5 sentidos. Então, não são passos, em torno de 32 passos. Desses 32 passos, a gente pode destacar 6, que é o tolerar, o interagir, o cheirar, o tocar, o provar, para depois vir o comer. Então, assim, algo muito complexo que é aprendido. Então, você precisa deixar a criança se aventurar, né? Sim, Flama, você que vai ter filho ainda, Sim, já segue essa linha, viu? Já tô aqui ligado. De deixar realmente a criança se aventurar, tocar, cheirar. Ela precisa ter esse contato, por mais que você saiba que vai ter mais trabalho em casa, né, minha gente? Porque vai melar tudo, mas é a forma que ela vai... precisa ter para poder conhecer aquele alimento, né? E a gente está aqui com a bancada aqui repleta de alguns utensílios cores, aqui, né? de cores. E eu queria que você explicasse, porque eu estou vendo aqui que tem diferentes texturas, cores, né? Como é que você utiliza isso? Porque até eu perguntei a você, né? Se seria uma terapia alimentar. É isso mesmo? Isso. A terapia alimentar é uma abordagem holística, onde ela vai entender e tratar os desafios da alimentação, né? As dificuldades alimentares. Então, esses recursos lúdicos vem para aproximar a criança. Então, criança que não tolera estar no mesmo ambiente que o alimento, a gente pode começar com alimento de brinquedo, ou com a imagem, ou com a pintura. Então, a gente vai subindo a escalada do comer, vai interagindo, depois ele passa para o tocar, depois ele vai se aproximar do cheirar. Então, recursos lúdicos para atrair a criança, porque a criança gosta da curiosidade. A gente precisa despertar o interesse da criança em querer provar o alimento. Então, recursos lúdicos é excelente. Esse bonequinho aqui mesmo, o batatinha, a gente pode tirar e colocar numa fruta. Aqui o dinossauro, o Dino Papatudo, a gente pode pegar a comidinha que vem nele e colocar dentro. E aí a criança vai Isso daqui eu já falei para você, né? Ela vai mandar o link para mim. Penza é apaixonado por dinossauro, meu filho. Ficam louquinhas. E aí eu vou comprar para ele. Eu disse para ela que ele vai escovar esses dentinhos aqui, dizer que ele gosta. Mas assim, é interessante porque uma criança, para ela pegar confiança num adulto, num profissional, já demanda um tempo. Você não vai chegar para uma criança e vai ganhar. Quem dirá uma criança dentro do transtorno do espectro autista é mais difícil. Então, tem que ir ali, como se dizia antigamente, comendo pelas beiradas. Isso, A criança precisa se sentir confortável, ter realmente uma conexão, se sentir confortável para provar o alimento. Eu quero que você que está aí em casa, siga o Instagram da Yasmin Clarice e acompanhe o trabalho de excelência que ela faz. No Instagram, ela posta muito vídeo de receita, né, com as crianças. E a gente fechar esse programa bem pra cima. Inclusive, a gente tá com uma convidada especial, viu, Flama? Pra gente terminar esse programa com tudo, porque tem um ano novo chegando e a energia dela precisava estar aqui hoje, Janine. Vai trazer Calice. uma mensagem importantíssima, viu? Venha-se embora, Janine. Psicóloga, tá aqui, uma grande amiga. Tudo bom? Uma grande parceira aqui do programa, que está sempre aqui falando sobre temas tão importantes. Verdade, né? Inclusive, verdade. a seletividade alimentar é algo que as mães, os pais, né, com relação ao autismo, precisam estar muito preparados para receber esse diagnóstico, né, Isso, Janine? né, de ter esse planejamento, né, de trabalhar junto, unido, é bem importante.
Um tema bem e aí, interessante. qual é a expectativa para o novo ano? Eu disse para ela, eu disse, olha, você vai ter que ir no programa, você vai deixar uma mensagem bem bonita para a gente fechar o programa com chave de ouro. Verdade. E falar de um tema assim que eu particularmente adoro. Eu digo sempre que recomeços são mágicos e é um recomeço, né? 2024 está aí batendo na porta, então a mensagem que eu deixo é: passado, ele não é moradia, ele serve como referência, é o norte. Então, aquilo que você não conseguiu fazer, não se martiriza, mas é a gente buscar, direcionar e pensar no futuro. E principalmente ser grato por tudo que aconteceu, seja coisa positiva, seja coisa que não foi tão legal, mas é pensar que bom que a gente tem uma nova oportunidade aí e tem mais 365 dias aí pela frente para escrever uma nova história. Ai, que coisa boa, gente. Eu queria muito agradecer a presença da neuropediatra, a doutora Mona Lisa Saito, que está aqui com a gente, que eu segurei ela, né? Não deixei ela ir embora. Muito obrigada por ter vindo. E agradecer a Yasmin, agradecer a Janine, que é uma grande amiga que está sempre aqui com a gente, contribuindo, né, com esse programa. E a você que passou o ano inteiro, né, acompanhando, torcendo, mandando dicas, sugestões. A gente agradece demais a tua companhia. E vem um ano maravilhoso, né, Flama? E a gente quer todo mundo junto com a gente de novo. Todo mundo junto, com muita novidade. Muitas pautas interessantes para contribuir aí para a tua saúde, para a tua qualidade de vida. Um grande beijo. Obrigada por terem vindo mais uma vez. Imagina. E para você que está em casa, um ano novo maravilhoso, repleto de bênçãos, né? Que você aproveite sempre estar perto das pessoas que você ama, sua família, seus amigos. Eu sempre digo isso, que isso é importante, né? É verdade. Um grande beijo. TV Nova em todo lugar. Obrigada.